E conservador de Belo Horizonte. É com muita honra, depois de um ano de trabalho, que a Ordem dos Cavaleiros de Santa Cruz faz esse evento, que vai ser o nosso maior e melhor evento. Nós já estamos no nosso melhor auditório, né? Convenhamos. Aqui, graças à SEAC, que emprestou esse local sem nenhum tipo de pagamento, a quem nós agradecemos, e também aos nossos palestrantes que não cobraram nada para estarem presentes aqui hoje, e que eu peço uma salva de palmas para eles nesse momento. Eu gostaria inicialmente, como esse é um evento conservador, pró-vida, pró-família, em defesa da restauração dos valores cristãos que embasam o Ocidente, que todos ficassem de pé e orassem a reza que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, meus amigos, e vamos pensar especialmente naquelas pessoas lá de Mariana que estão numa circunstância tão triste, tão abaladas, né, por essas perdas todas, perdas humanas, de vidas, perdas também de bens materiais, pessoas que acumularam o trabalho de uma vida, tudo perdido. Então vamos fazer uma oração especial, vamos todos hoje, depois que sairmos daqui, pensar especialmente nessas pessoas e tentar ajudá-las da maneira que cada um de nós conseguimos. Sem mais delongas, vamos à composição da mesa. Primeiramente, eu chamo para compor a mesa, naquela primeira cadeira ali, a senhora Cândida Álvares, sobrinha do Frei Orlando, que está para ser beatificado e uma das principais figuras do CONSERP, Conselho Comunitário de Segurança Pública. Venha para cá, Cândida. Chamo também Dr. Mário Guerra, presidente da Faculdade de Sabará e também presidente do Círculo Monárquico de Minas Gerais. Seja bem-vindo. Na verdade, diretor da Faculdade de Sabará. Eu iria chamar o Coronel Mig, só que como ele vai ter que se ausentar, não vou chamá-lo a pedido do próprio. Vou chamar o senhor Félix, que é um grande cientista político, que já deu uma palestra muito boa aqui neste mesmo auditório sobre o Foro de São Paulo, que é uma grande eminência política dessa cidade, deste país. Félix, por favor. E por fim, nossos dois palestrantes. Ele que é líder da Associação Nacional Pró Vida e Pró Família, que ele é historiador, jornalista, tem uma história de vida fantástica, é um homem de extrema humildade. Eu convivi com ele de ontem para hoje e eu vou falar, é uma das melhores pessoas que eu já tive acesso, é um homem de uma simplicidade, de uma nobreza de caráter, que é totalmente a ver com o discurso. Professor Hermes Rodrigues Nery. E por fim, nosso primeiro palestrante, ele que vai tomar a palavra agora, ele é economista, membro do voto católico e um estudioso geral de todas as áreas polêmicas que incomodam a esquerda. Álvaro Mendes. Boa tarde, pessoal.
Boa tarde. Primeiramente é uma honra estar aqui sendo convidado de novo pelo Caio para essa palestra. Acompanhar aqui é uma grande responsabilidade também fazer uma palestra junto com o professor Abineri. Agradeço a presença de todos vocês. Fiz a palestra com todo carinho, espero conseguir corresponder a essa hora que vocês vão perder aqui comigo. E a ideia é trazer um tema bem polêmico, né? Então, a gente está vendo aí que, não só no Brasil, como no Ocidente inteiro, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a questão da maconha está pegando muito. Então, na mesma lógica que a gente fez para o segundo simpósio, a ideia é pegar a questão da maconha e, desde o início, desde a Idade Média, e trazer todo o contexto em cima, como é que a maconha começou a ser muito utilizada e etc., e todos os debates por trás da legalização. Então, por que fazer isso? No segundo seminário, você está dando para todo mundo ver aí, eu comecei com essa imagem. Então, a gente tem uma mesa com 4 pés, o PT e a sua linha auxiliar ali de cachorro, que é o PSOL, né? Então, por que essa imagem? A ideia de que, se a gente mirar no PT e derrubar o PT, quem é que aparece? O PSOL. Então, tentar tirar só o presidente não é suficiente, a gente precisa minar todas essas bases. E essas bases, elas se materializam em diversos pés. Então, um dos pés vai ser a questão do feminismo, a outra do movimento LGBT, a outra, que a gente viu no segundo simpósio, das raças, e uma quarta aí, que é o que a gente vai abordar hoje, é a questão da maconha. Então, o que mudou, né? Então, para vocês verem como o pé é importante, o que mudou daquela figura dali, de 6 meses atrás, para a gente fazer o segundo simpósio, para agora? O que foi acrescentado ali ao PT e ao PSOL? Rede, né? Então, partido melancia. Por fora é verde, por dentro é vermelho. Então, agora a gente não vai bastar derrubar um PT nem um PSOL, vai vir a rede para a gente brigar também. Então, é extremamente importante entender tudo que está por trás desse discurso e, na medida do possível, destruir cada um desses discursos. Certo? Em relação à maconha especial, a impressão que eu tenho quando eu vejo o debate é essa. Então, o Brasil, nós sabemos, ele é um país conservador. Então, hoje, 75% dos brasileiros são contra a legalização da maconha. Eu bati isso com os países da União Europeia, e de 29 países, o Brasil hoje só tem uma oposição abaixo da Romênia. Então, de 29 países, o Brasil é o segundo que mais rejeita a legalização da maconha. Mas uma coisa é a impressão que a gente tem enquanto povo, né? Então, todo mundo é contra, mas quando a gente vai na mídia, qual é a impressão que a gente tem? Que todo mundo é a favor. Então, nós somos os criminosos, né? Como assim a gente está se opondo a uma substância que é tão boa, uma planta que não faz mal, esse tipo de discurso que vem. Então, nós somos pessoas muito malvadas porque a gente quer proibir algo que é tranquilo. Então, o discurso é vendido assim, então a gente acaba sendo carinha lá no meio do Mar Verde. Então, a ideia é mostrar que o carinha lá dentro do Mar Verde é o cara que está certo. A gente vai tentar trazer, essa ideia hoje. Então, como que a gente vai trazer essa ideia? Essa imagem é sensacional, porque sempre que a gente debate esse discurso com algum usuário, ele vem com essa, né? Então, essa questão deve ser abordada de forma científica. É chato. Aí, como é que vem o pai? Que estranho, esse menino nunca pegou num livro e de repente virou cientista. É isso. Então, assim, o maconheiro, para a questão da maconha, ele é o maior cientista de tudo. E saiu dali e ferrou, né? Mas já que ele pede que a gente debata coisa de forma científica, vamos fazer isso. Então, o natural é começar com artigos na área da saúde, certo? Então, eu tenho lá, sei lá, já li nesses últimos meses uns 130 artigos na área da saúde. Tenho, o que eu for falar aqui, eu sempre vou ter como provar, então, se alguém quiser, eu quero a fonte original, qual artigo você falou isso, qual livro, etc. E aí, depois no Facebook a maioria tem, pode recorrer. Mas então, basicamente a primeira coisa que a gente precisa saber é que entender os efeitos da maconha é mais difícil do que das outras substâncias como cigarro e cerveja, por alguns motivos. O primeiro é que a maconha é um fenômeno recente. Então a gente vai ver que a maconha ela explode no início da década de 70, final da década de 60, no início da década de 70, com o movimento de subcultura. Então até lá não tinha um interesse
muito grande em cima do tema. Então, se vocês repararem, vários desses estudos aqui, ó, são dos últimos 10 anos, certo? Então, essa é a primeira grande questão. A segunda é, a gente está tratando de uma droga. Então, uma coisa é você tentar identificar se um remédio faz bem ou não faz bem. Você vai e aplica o remédio para um grupo de forma aleatória, aplica um placebo para um outro grupo de forma aleatória, e aí você vê se realmente aquele remédio funcionou ou não. Com drogas é mais difícil, ninguém vai pedir para um grupo, ou não pediria, agora já dá para pedir, mas até 2 anos atrás, ninguém pediria para um grupo fumar maconha por um tempo e outro não, e ver qual o movimento em cima. Então, esse é o segundo problema. O terceiro problema é que o usuário de maconha ele não fica só na maconha. Então, para você separar esses efeitos, o efeito do usuário de maconha é porque ele fumou maconha ou porque ele fumou cigarro? Ou porque ele cheirou cocaína? Então, essa é uma terceira dificuldade. O quarto é o próprio status ilegal dela em várias partes do mundo. Isso significa que não dá para fazer pesquisas? Não, significa que é mais difícil, mas os cientistas eles são bem criativos e a gente já consegue acumular um conjunto grande de evidências em algumas áreas, e outras áreas o debate, como é muito recente, ainda está aberto. Então o primeiro efeito é claro, né? Então a pessoa, por que ela fuma maconha? Ela fuma maconha porque ela está atrás de um barato, ela quer um determinado tipo de efeito, ela quer alterar a sua percepção da realidade. Então, e é esse o objetivo. Então, como é que os cientistas começam a aderir a essa questão? Beleza, então, se eu tenho... se a maconha ela altera o cérebro significativamente, então talvez parte desses efeitos continuem depois que passa a fase de intoxicação. Então, o primeiro grande grupo de estudos, e aí é o que você tem uma visão mais clara, é sobre o cérebro. Então, os cientistas se debruçaram em relação a isso. E o que eles descobriram? Bastante coisa. Então, um impacto claro é esquizofrenia. Então, o fumo de maconha, ele dobra as chances das pessoas desenvolverem, no mínimo, então, a posição mais conservadora, desenvolverem casos de esquizofrenia e surtos psicóticos. Tipo, ver coisas, ouvir pessoas, achar que o PT faz um bom governo. O pessoal começa a delirar. Então, esse é um dos impactos. Outro impacto é sobre o QI. Então, um usuário constante, aos 21 anos, ele tem em média menos 5 pontos de QI do que uma pessoa que não usa, e aos 38, menos 8 pontos de QI. E é só no QI que ela é prejudicada? Não. Ela é prejudicada em diversas áreas. Ela tem dificuldade de retenção de memória, tem dificuldade que a gente chama de função executiva, que a pessoa encadear frases de ordem lógica e coerente. A Dilma deve fumar muito. Então, assim, são em todas as grandes áreas do cérebro, não só o QI, e essas coisas se traduzem. Bem, se eu tenho problemas de QI, eu tenho problema em todas as áreas relativas ao cérebro. Aí qual é o próximo ponto que os cientistas vão debruçar? Na educação. Então, qual é o impacto? E aí outro estudo vai mostrar o impacto na educação, e aí a tendência é que um usuário de maconha ele tenha, em média, menos 1 ano de escolaridade. E aí sempre que a gente está falando um impacto, é descontando todos os outros fatores, né, que a gente chama de economia dos ceteris paribus. Então é só o impacto da maconha no cérebro, qual em termos de educação, qual é? Então menos 1 ano de escolaridade. Então são vários problemas que você vai tendo no cérebro, mas não só no cérebro, então não, são várias áreas. Então, cérebro, certo? Foi o primeiro que a gente viu. Quando eu passei a imagem, eu percebi, eu acho que o cérebro é o usuário, olha o olho dele. O outro impacto no pulmão, né? Por quê? Porque os cientistas eles pensam, bom, a gente sabe que o cigarro ele é fumado, então a fumaça causa diversos problemas para o organismo, inclusive câncer de pulmão. Então, será que a maconha tem o mesmo tipo de impacto? Os cientistas se debruçaram aqui em relação ao pulmão. Algumas coisas foram descobertas. Uma das coisas é que um cigarro de maconha para um cigarro normal, o cigarro de maconha sempre é mais prejudicial. Então ele contém a mesma quantidade de carcinogênicos do que o cigarro normal, quer dizer, são substâncias que causam câncer. Ela obstrui o fluxo de ar no pulmão de 2,5 a 5 vezes mais, deposita 3 vezes mais alcatrão. Então esse tipo de coisa e causa umas 5 vezes de
hemoglobina, que é quando o monóxido de carbono se junta com a hemoglobina. Então, todos esses impactos no pulmão são fortíssimos. Isso vai dar os mesmos quadros que uma pessoa tem em termos de cigarro, ele vai desenvolver para maconha. Então, a pessoa, por exemplo, pode desenvolver bronquite crônica. É onde que está pegando. Então, a fronteira agora está, beleza. Então, causa problemas diversos no sistema aerorrespiratório. A grande questão agora é, causa câncer, sim ou não? Então, o pessoal está debatendo sobre isso. Uns vão dizer que imaginam que sim, faz todo sentido pensar que sim. Alguns estudos já apontam a associação positiva, certo? Porque é o mesmo mecanismo, prejudica mais. E outros vão dizer que não. Então, está nesse debate. Por quê? E aí quem vai dizer que não, porque a gente vai ver com mais calma depois, mas a maconha ela tem cerca de 60 substâncias que são chamadas de canabinoides. O THC, que é a principal, que é que causa a onda, ela está associada com aumento de câncer, com aumento das células cancerígenas no pulmão, mas outras substâncias podem ser que tenham um efeito inibidor. Então, está nesse debate. Mas aí outro ponto que é importante levantar é que desconstrói que a esquerda é característica da esquerda, você ter uma classe de intelectuais que acham que podem botar um modelo, que o mundo é como se fosse uma tábua branca, botar um modelo em cima e aquilo vai funcionar perfeitamente. Então a gente vê que quando esses modelos revolucionários são aplicados, sempre levam ao caos. E às vezes levam ao caos por situações que a gente nem imagina. Então, reparem como é fácil um problema de legalização da maconha se tornar algo grande. Então a gente já sabe que maconha é uma substância complementar ao cigarro. O que significa? Que quanto maior a proporção de usuários de maconha, maior a tendência da pessoa fumar cigarro e vice-versa. Então são coisas que andam em comum, como por exemplo, pizza e refrigerante são bens complementares. Eu vou consumir uma coisa e outra. Uma coisa leva ao consumo da outra. A mesma coisa é cigarro e maconha. Elas levam juntas. Então, imaginem que num sistema de legalização, a gente vai ver que a proporção de uso no Brasil é muito baixa. Se a substância legalizar, obviamente o consumo explode. Agora imaginem algo bem tranquilo, assim, tipo 500% de aumento de consumo na maconha leve a 10% de aumento no consumo de tabaco. Bom, a gente sabe dos Estados Unidos que cerca de 400 mil mortes por ano são atribuídas ao tabaco. Se aumentar 10%, vamos supor, nos Estados Unidos, para quantas mortes a gente vai? 440. Então a gente vai ter 40 mil mortes a mais. Isso é muito mais do que qualquer tráfico daria no Brasil em termos de violência, certo? Porque a gente é 65 mil homicídios total. Então, para vocês verem como um ponto ali de bem complementar com o pulmão pode destruir a saúde pública do país. Certo? É só isso? Não. Então, tem vários estudos. Outros estudos é que a maconha também afeta em parte o coração. Então, ela aumenta a batida do coração significativamente até 100%. Então, já tem estudos que mostram que, por exemplo, uma pessoa que usa maconha, o risco dela sofrer infarto de miocárdio aumenta muito nas 2 horas anteriores. A pessoa que sofreu infarto de miocárdio, se ela é uma usuária de maconha, ela tende a morrer de infarto, de complicações de coração depois, em relação à pessoa que sofreu infarto e não fumou maconha. Então, a gente está vendo 3, e é isso. Então é algo recente, a gente tem vários estudos que nem começaram ainda, que a gente nem imagina de impacto que podem ter em relação à maconha. Quarto, então, para cerveja, o que tem? A pessoa pega e altera a percepção mental, a chance de bater carro aumenta? Aumenta, e para a maconha é a mesma coisa, né? Então, tem vários estudos que mostram que fumar maconha antes de dirigir, tá algo meio óbvio, mas existem estudos sobre isso, aumenta a chance de batida de carro. Então, num dos estudos mostram que cerca de 2,5% de todas as mortes de trânsito na França são atribuídas à maconha somente. Então, isso tem até um termo lá fora que é DUIC, que eles usam muito, que é dirigir sob influência da cannabis. Então, outros impactos e vários outros. Então, a ideia de depressão, outros tipos de câncer, não só no pulmão, mas em cabeça, pescoço, tem evidência até de aumento de câncer de próstata. Então, muitas dessas coisas vão se confirmar no futuro e outras não. A gente já tem uma evidência muito forte, inclusive muitos cientistas falando isso. Bom, se qualquer remédio, qualquer outra substância tivesse 1/10 do que a maconha está apresentando, ela seria proibida imediatamente. Certo? Então, como se não bastasse só notícia ruim, né? E aí vai piorando. Então, o THC a gente viu que é a substância que dá a onda. Então, quanto mais THC numa maconha, mais a pessoa vai sentir o efeito, certo? Então, o que tem acontecido nos últimos anos?
Em 1995, a maconha média apreendida era de menos de 4% de THC. Hoje, já é de 13%. Tem várias amostras acima de 20%. O que significa isso? Que todos esses estudos foram feitos em cima de populações em que a proporção de THC que eles consumiram era muito baixa. Então, vários dos efeitos no cérebro devem aumentar ou diminuir nos estudos futuros. Aumentar, certo? Porque a maconha é uma droga totalmente diferente. Como se a gente saísse de latinhas de cerveja em 1995 para latinhas de velho barreiro em 2012. Então é muito mais concentrado. E isso traz vários efeitos, alguns são extremamente perceptíveis. O primeiro é a quantidade de visitas em emergência. Então a pessoa fuma maconha extremamente concentrada, ela tem vários efeitos adversos, tipo paranoia, ela fica paralisada e coisas do tipo sede, aperto do coração, falta de ar. Então esse tipo de movimento aqui no THC também resultou no quê? No aumento de visitas em emergência. Hoje, nos Estados Unidos, a gente tem cerca de 129 mil pessoas que vão para emergência por efeito de cannabis só. Quer dizer, já passou a quantidade de heroína, por exemplo. A heroína estava em 123 mil, maconha em 129. E combinado, quer dizer, maconha com outra substância, já está em 456 mil visitas em centros de emergência. Então, reparem que o padrão, a maconha ela saiu em 6 anos de menos de 300 mil visitas para 456 mil visitas. 50% de aumento. Isso não verifica, ó, nas outras. Cocaína está constante, heroína caiu e voltou a subir um pouco. Então a maconha já é hoje a segunda maior causa de drogas ilícitas de emergência. Só emergência ou não? Também visita para tratamento, né, para largar as drogas. Então, tratamento para parar o uso. Hoje na Europa, e aí são dados da MCDDA, hoje na Europa, a maconha é a principal droga de pessoas ilícita, de pessoas que tentam abandonar o uso. Então, é bem diferente do que a campanha verde mostra pra gente, né? Daquela droga que não vicia e que é tranquila e etc. Então, é um poder de vício menor, Então, entre jovens entre adultos é 1 a cada 11, a estimação, e entre jovens é 1 a cada 6. Então, nessa idade que a gente está falando aqui, sempre o início mais cedo piora muito. Então, os jovens são particularmente vulneráveis, né? Então, o que a gente tem aqui? Que hoje 60 mil pessoas por ano na Europa tentam buscar ajuda para parar o tratamento. 60 mil para maconha e cocaína, 25. Então, mesmo se a gente tirar aqui, são vários motivos, estão vendo? O sistema penal pode mandar sistema de saúde, etc. Se a gente quiser ter uma ideia do poder aditivo da maconha, o ideal é a gente se concentrar aqui na autorreferenciação. Então, a autorreferenciação é a pessoa que, por ela mesma, pela sua própria iniciativa, viu que a maconha está atrapalhando a vida dela, então ela vai buscar tratamento para parar. E mesmo assim, quando a gente multiplica isso aqui, esse valor total por 0,34 e cocaína por 0,51, a quantidade de buscas por maconha para parar o tratamento é o dobro de cocaína na Europa. Então é muito, certo? Então a gente está vendo vários impactos e tem um mais surpreendente que faltou. Alguém consegue identificar? Um que a gente não falou. Então a gente já falou sobre maconha no cérebro, no pulmão, no coração, que aumenta muita gente dependente, muita gente que tem overdose e vai buscar. E tem isso aí também, né? Aumento de número de OVNIs. Poderoso telescópio. Podem esperar que nos próximos anos, com tanto THC, isso vai aumentar. Vai ter muita gente falando que teve contato com a ET aí. E diante de todos esses impactos, como é que está na mídia, né? Então, por exemplo, ébola. Então, esse é um slide de uma professora da Unifesp, que eu tenho tido contato, ela mostra isso para os alunos dela, ó. Capas sobre ébola quando você procura no Google. Todo mundo concorda que é uma doença séria, de alto perigo de contágio, etc. Tá isso aí. Em relação a isso, a gente jogar maconha, é um bombardeio, né? Então, bombardeio, legalize já. Então, e é algo que vai na contramão da saúde. A saúde está dizendo, ó, faz mal,
está piorando. Então, em alguns países o movimento tem sido até o contrário. A Inglaterra ela apertou a questão da maconha, e aí um dos motivos foi justamente esse aumento do THC. A Holanda também. Então, ela já está colocando substâncias de maconha com mais de 15% de THC no mesmo nível de cocaína. Então, só que o que chega pra gente é totalmente diferente. Por que chega assim, né? Então a gente está mostrando primeiro os impactos a nível científico, a gente vai mostrar por que o discurso que chega é totalmente diferente. A ideia é essa. Então, não obstante as revistas, ainda tem os especialistas para atrapalhar a nossa vida, né? Olha esse aqui. Já viram que vem coisa aí, né? Vamos ver o que o grande especialista fala sobre maconha. O estudo medicinal da maconha traz uma outra imagem, quer dizer, passa a mostrar a maconha como uma planta, que ela é. Portanto, uma planta como boldo, como outra planta qualquer, cujo princípio pode ser utilizado no tratamento de doenças. Planta como um boldo. Eu juro que quando eu vi isso, eu quase caí para trás. O cara, os cientistas vão, se matam, dedicam a vida deles, pesquisam, veem vários impactos diferentes no cérebro, vários impactos no pulmão, no coração. O cara bate de carro, morre. 3% das pessoas morrem só por causa de maconha. O cara vem e fala que é que nem boldo. É desesperador, bicho. E o pior é que as pessoas acreditam. Então é esse o discurso que vem, entendeu? É ministro do Supremo Tribunal usando esse discurso. Diversos políticos usando esse discurso, cantores. Lá o Gregório posando lá, crente que é rebeldezão, com um cigarro de maconha. Então, esse tipo de discurso que vem e por que essas coisas acontecem, né? Ele é igual, né? Como boldo, por que não fuma boldo? Impressionante. Cara, quando eu vi isso, eu não sei, eu fiquei paralisado. Eu não acredito que o cara falou que é que nem boldo, bicho. Eu não acredito. É isso, eu acho que ele fumou, aí ele pá, é boldo. Impressionante. Então, essas coisas, o discurso todo da maconha, ele evoluiu muito, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a maconha não é uma substância natural para a civilização ocidental. Então, o primeiro estágio de toda essa história é simplesmente que a maconha não estava ligada a nenhum país da civilização ocidental como nós conhecemos, Estados Unidos, Brasil ou Europa. Então, se a gente pensar em álcool, o álcool ele acompanha a nossa civilização desde os primórdios, seja nas primeiras civilizações, no Antigo e Novo Testamento, entre os monges que faziam cerveja nos mosteiros. Então, sempre teve. Isso em todo o Ocidente. E em relação ao tabaco, é mais recente? Mas também é muito mais antigo que a maconha. Então, o tabaco ele era um hábito dos índios da América. Quando os portugueses e os espanhóis chegaram, eles levaram esse hábito para a Europa. Então, é algo que tem pelo menos 500 anos dentro da cultura do Ocidente, né? Então, trouxeram aqui a bandeira imperial, é até legal para mostrar isso. Isso aqui é a bandeira do Brasil durante o Império. Vocês conseguem identificar algo aí em relação à nossa discussão? Essa planta da esquerda aqui é o tabaco. O da direita é o café, o da esquerda é o tabaco. Quer dizer, eram produtos tão importantes no Brasil Imperial que esses dois produtos entraram na bandeira do Brasil. Alguém consegue imaginar uma folha de maconha na bandeira brasileira? É difícil. Então, é algo intrínseco à civilização brasileira. A mesma coisa não acontece com a maconha. Então, ela é muito recente. Na Europa, ela veio só no século XIX, quando as tropas napoleônicas invadiram o Egito, eles levaram a maconha do Egito. Nos Estados Unidos, chegou um século depois, no início do século XX, via mexicanos. Por isso que marihuana, né, é um termo mexicano. E no Brasil vieram com os escravos. Então, e sempre ficou nessas populações marginalizadas, né? Então, maconha nunca foi um problema. Por isso que não tem... Os estudos são muito recentes. Só que o que acontece na década de 60? Vem a ideia do movimento de contracultura. Então, todas aquelas manifestações de 1968, etc., feminismo, a segunda onda do feminismo, movimento LGBT nascendo, então, esse tipo de coisa. E aí, a maconha, ela vem desse discurso, né? Então, a gente sabe que como é que começou o movimento socialista? Os operários eram o foco, né? Então, Marx previu que os operários iam se rebelar contra o capitalismo e iam ser a grande liderança do movimento revolucionário. Só que 50 anos depois, ele foi um desastre todas as previsões dele, porque o pobre estava andando de Ford ET.
Então, e aí o que os movimentos da segunda geração de socialistas pensaram? Bom, beleza, eu não posso contar com os pobres porque eles estão se dando bem no capitalismo. Quanto mais capitalismo, mais os caras não querem saber do socialismo. Então, a gente precisa de uma nova vanguarda revolucionária. Quem é essa nova vanguarda revolucionária? Qualquer pessoa que se sinta oprimida. Então, isso vai gerando uma série de grupos que são esses pés que a gente viu na mesa, né? Movimento negro, movimento LGBT, etc. E a maconha ela foi o grande símbolo disso. Então, a maconha é uma substância que ela está conectada com o movimento de contestação. E aí, ela explode. No final da década de 60, junto com os outros movimentos, a primeira pesquisa sobre o uso de maconha nos Estados Unidos é de 1967, para vocês verem como é novo. E aí eles apontam que 5% dos universitários tinham experimentado maconha. Em 1971, esse número tinha aumentado para 51%. Em 4 anos, metade das universidades dos Estados Unidos tinham pelo menos experimentado maconha. Então explode na década de 60. Então se antes você tinha só um movimento de usuários lá marginalizado, você agora tem uma campanha inteira de astros sendo pegos fumando maconha, aquilo sendo um exemplo. Então, no início da década de 70, a esquerda ela consegue seu objetivo porque ela sai, o uso que antes era dessa subcultura, ela se expande para grande parte dos Estados Unidos. Então você tem uma nova base de usuários altíssima. Então a gente sai de um movimento que é marginalizado para um movimento de uso que é amplo nos Estados Unidos. E aí, quando acontece isso, os problemas começam, né? Porque se o uso de drogas está aumentando muito, o que vai acontecer com o tráfico? Vai aumentar muito. Então, os problemas começam a aparecer especialistas pró-legalização e aí ferrou, né? Porque esses caras eles vêm com dinheiro, os esquerdistas. Então, a gente viu lá todo o movimento, quando vocês vêm palestras sobre isso, sempre tem uma grande fundação por trás, não é isso? Então, com a raça, por exemplo, a gente viu que a Fundação Ford investe pesado no Brasil. Falam muito de Fundação Rockefeller, etc., para o feminismo. E aí os primeiros bilionários começaram a entrar aqui. Então, maconha é um movimento de contestação, a primeira grande organização que é a Normally. Ela é fundada em 1970 com dinheiro da Fundação Playboy, do Hugh Hefner, e do Tom Forsythe, que é um traficante de drogas dos Estados Unidos, que fez uma High Times, que é a Playboy do uso de drogas. Então, a Normally foi altamente recebeu muitos recursos, $100 mil por ano só da Playboy durante toda a década de 70. E o movimento começou, né? Então, a primeira tentativa desses movimentos foi descriminalizar. Então, que é essa discussão um pouco que a gente está tendo aqui. Então, na década de 70, nos Estados Unidos, vários movimentos em torno da descriminalização das drogas. O que é isso? O usuário, antes, ele era preso. Então, se a pessoa fosse pega com a droga, ela era presa. Então, a pressão nos Estados Unidos foi para que os estados descriminalizassem. O que é isso? Descriminalizar é quando você remove a possibilidade de prisão. Esse é o termo técnico. Nos jornais é uma confusão, nunca sei o que eles estão falando quando eles estão falando de descriminalização.